O que esperar da reabertura da economia? Bom, esse vai ser o tema do vídeo de hoje e, como sempre faço aqui, vou trazer alguns modelos que estão sendo aplicados aí no resto do mundo e vou trazer principalmente hoje dois casos aqui para a gente estudar, que é o caso dos Estados Unidos e o caso da Alemanha, né? Porque são dois países muito parecidos com o nosso em termos de formato de Estado, de forma de Estado, né? São dois Estados compostos, né? Federações, assim como nós, e aí a gente pode pegar algumas lições aí muito interessantes, muito importantes desses dois países. Primeiro, é bom lembrar que, infelizmente, acho que o Brasil ainda está um pouco distante desse passo, principalmente porque somos o país que pior geriu essa crise do coronavírus no mundo, né? O único país, e aí de novo, quem fala isso não sou eu, são os gráficos, é o único país do mundo que após o seu 50º dia de pandemia, os casos de óbitos continuam a crescer, ou seja, a gente não conseguiu parar a pandemia. E aí antes que falem que eu estou implicando muito com o governo Bolsonaro, eu não acho que seja culpa exclusiva da Bolsonaro, claro que carrega uma grande culpa, uma grande parcela não levou a pandemia a sério, etc. Mas acho que também faltou aí um pouco de senso de coletividade dos brasileiros em geral, e acho que foi uma questão cultural aí também, acabou atrapalhando, né? Mas enfim, como eu não estou aqui nesse vídeo para criticar, estou aqui nesse vídeo para tentar trazer soluções como sempre procuro fazer, vamos estudar aqui esses dois modelos de reabertura de economia. O que é principal nos dois modelos? Eles federalizaram o debate, né? Então, tanto os Estados Unidos, que tem 50 estados, quanto a Alemanha, que tem 14 estados, eles deixaram os estados tomarem as principais decisões em relação à reabertura da economia. E por que isso é importante, né? Até que eu ia trazendo aqui para o caso brasileiro. Porque cada estado tem uma realidade muito diferente em relação à pandemia, né? Então, alguns estados têm aí uma sobra de leitos, tem um setor público de saúde que não está sendo pressionado ainda pelos casos de coronavírus, como é o caso, por exemplo, de Minas Gerais, é o caso também do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e tem alguns outros estados que já estão ali à beira do colapso social nesse sentido, né? Que a gente pode citar aqui de cabeça o Ceará, Pernambuco, Amazonas e o próprio São Paulo, todos esses aí com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados com casos de Covid, né? Então, assim, a principal coisa que a gente tem que pegar é entender que o Brasil, até por ser um país de dimensões continentais, ter diferentes infraestruturas em cada estado, ele tem que dar autonomia aos governadores para decidirem esse tipo de coisa, né? Então, não dá para você tomar o mesmo tipo de política pública e retomar a economia no mesmo ritmo no estado como Ceará ou Pernambuco, que o sistema de saúde está completamente pressionado, praticamente colapsado, do que, por exemplo, em Minas Gerais, onde tem uma folga muito grande, né? Então, cada estado tem sua realidade, cada estado deve ser autônomo para tomar esse tipo de decisão, né? Então, assim, o que é que está acontecendo? Qual foi o plano dos Estados Unidos, né? Eles pegaram 3 critérios, que era, primeiro, os estados que podem reabrir a economia dos estados que, número 1, tiveram um decréscimo em novos casos em 14 dias, né? Então, você pega uma curva, uma média móvel de 14 dias e tem que ter tido decréscimo em casos. Segundo lugar, que tem um decréscimo em influenza-like symptoms, né, que são sintomas típicos de gripe, né, porque às vezes nem todo mundo está testado para Covid, mas esses sintomas típicos de gripe, febre, tosse, etc., também tem que ter caído durante 14 dias. E o terceiro é ter uma rede pública de saúde que suporte um crescimento de até 50% dos casos, né? Então, isso significa o quê? Que você vai ter, fazendo uma conta inversa, aí aproximadamente no máximo 75% dos leitos ocupados para começar a pensar no plano de reabertura, né? A Alemanha, ela foi para um modelo muito diferente, mas que também deu muita autonomia para os estados. A única diferença da Alemanha é que a Angela Merkel, enfim, em decisão colegiada lá com o seu gabinete, decidiu que o governo central da Alemanha não ia proibir certo tipo de coisa, né? Principalmente turismo e hotéis. Isso não vai reabrir agora por medo de uma nova contaminação, de uma onda de contaminação vinda de turistas para a Alemanha. Mas, por outro lado, a Angela ela deu uma autonomia maior para os estados para já reabrirem restaurantes, reabrirem esse tipo de coisa e outros comércios, mantendo ali um distanciamento social de 1,5 metro e tendo normas muito rígidas em termos sanitários, né? Então, medição de temperatura nesses ambientes e número máximo de pessoas em ambientes fechados, esse tipo de coisa. Então, acho que são dois modelos aí para se espelhar, para pelo menos pegar os critérios mínimos aí para reabertura da economia nesse sentido. Agora, assim, existem algumas coisas também que a gente tem que se acostumar que existe um novo normal, né? Então, principalmente em relação ao home office, né? Esse nome pomposo que a gente acabou por dar ao trabalho em casa, que é algo que provavelmente vai ficar e veio para ficar assim muito depois da pandemia, né? Você pega aqui algumas empresas que, claro, não são empresas comuns, são empresas que estão aí na vanguarda da tecnologia, na vanguarda da história, como a Facebook e a XP. Eles já decretaram aí home office, no caso da XP, até dezembro desse ano, mas já está estudando estender esse trabalho em casa para
para sempre, né? Quer dizer, implantar isso de modo definitivo. E o Facebook anunciou na data de ontem que vai implantar um home office definitivo, né? Então cai um pouco essa história do presenteísmo nas empresas, que aqui no Brasil a gente tem muito, né? Quem trabalhou já em mundo corporativo sabe que é uma prática, uma praxe praticamente, você ficar ali depois das 6 horas, 7, 8 horas, às vezes fazendo o que se chama de FaceTime, que é basicamente ficar enrolando seu chefe para fingir que está trabalhando, porque aqui no Brasil a gente valoriza muito esse presenteísmo, né? A pessoa só está trabalhando na cabeça de alguns chefes mais antiquados se estiver presente fisicamente naquele lugar. Acho que isso começa a cair e aí a gente vai implantar um novo normal a partir daí, até porque não faz mais sentido para essas empresas alugarem aquelas caríssimas, enormes lajes corporativas para atender sua demanda ali de escritórios, né? E por último também é importante um exemplo que vem aí da educação, do Reino Unido, né? A Universidade de Cambridge, uma das mais tradicionais do mundo, ela encerrou as atividades presenciais, encerrou os anos letivos e suspendeu pelo menos os anos letivos de 2020 e 2021. Então, até o final de 2021 não vai mais haver aulas presenciais na Universidade de Cambridge, que também acho que faz parte um pouco desse novo normal. Claro que ainda não é um novo normal que vai para educação de base, né? Educação de base, quem tem filho em casa, quem tem criança em casa, está passando aí um desespero aí uma espécie de homeschooling, né? Porque as crianças têm muita energia e tem que fazer uma série de outras coisas. Mas acho também que é alguma coisa para a gente pensar em termos de ensino superior, né? Que as pessoas estão consumindo cada vez mais. Saiu também o relatório do BTG Pactual sobre tendências na quarentena e os cursos, o e-learning, como eles chamam, a educação à distância, está crescendo muito, se não me engano, 20 e tantos %, vou ver se eu coloco aqui um gráfico, e acho que isso também é um pouco de tendência, né? Então, assim, esperar uma reabertura o mundo vai ser bastante reconhecível depois que passar a pandemia, mas algumas tendências que já vinham vindo provavelmente vão se acelerar, né? Então, inclusive nos lugares onde já reabriram os restaurantes, já reabriram alguns tipos de comércio, eles continuam vazios, porque existe um medo da pandemia, e esse medo vai se alastrar até que se ache uma vacina ou eventualmente uma cura dessa doença de maneira bastante efetiva, mas a economia vai voltar, acho que a gente vai ter grandes aprendizados disso, a gente vai trazer boas lições disso. Claro, é uma tragédia, não estou relativizando, não estou buscando o lado bom da pandemia, mas a expectativa é toda essa. Então, obrigado, esse foi o vídeo de hoje e até semana que vem. Falem aí nos comentários o que vocês acharam e por aí vai.